Estamos, gente. Olha aqui, eu tô com o Dr. Vinícius. Olá. Ô, cara, você me fez perder 8 quilos, hein, doutor? Preciso perder mais, né, Carol? Que lisonjeio. Que lisonjeio. A Carol Andreas também tá bem, né, nesse processo. Já a Carol tá avançando bastante aí, tá num progresso bem legal. Olha que legal, gente. Eu trouxe hoje o Dr. Vinícius, que é lá da Clínica Fêminas. Olha aqui. Diretor, posso compartilhar? Enquanto o diretor vai colocando ali. E eu quero saber um pouco do Dr. Vinícius, gente, que ele tá aqui, de onde que ele veio, como assim, chegou aqui em Vilhena, é vilenense, não é? Olha lá, ó, doutor. E ele fala muito legal. sobre dieta, tem muita coisa legal aqui. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite, principalmente, tá bom? Fiquei muito honrado em receber esse convite seu de estar participando do programa Partilhar, tá? Bom. Falando um pouquinho da minha história, não sou de Vilhena em si, né? Mas já me considero vilenense. Tá igual eu também sou vilenense. Já me considero vilenense. Nasci em Rondônia, mas fui criado basicamente em Mato Grosso, né? Fiz a minha faculdade, o curso de medicina em Cacoal, aqui em Rondônia. Né? A minha especialidade, a residência médica que eu fiz em ginecologia e obstetrícia, né? Fiz em Minas Gerais, em Uberaba, na Federal do Triângulo Mineiro. E a especialização em medicina esportiva, né? Em São Paulo. Mas voltou pra casa, Voltei né? pra cá, voltei pra Vilhena, pro meu estado, pra gente ajudar a nossa população aqui. Sim, inclusive, doutora, essa semana a gente recebeu o diretor ali da Unir, e a gente estava falando disso, dos cursos de medicina, como os profissionais estudam aqui, mas muito acabam indo para fora. E eu vejo que o senhor voltou e ficou. Voltei, às vezes com a população aqui, exatamente, né? Porque é uma forma da gente retribuir todo o carinho, toda a atenção que a gente recebe da população também, de uma forma em geral, né? E de atuar na nossa região, né? Que estão os nossos familiares, valorizando, né? Valorizando a região que é a nossa formadora. Que legal, gente. Eu conheci o doutor pelo Instagram da Carol, que veio querendo... Na verdade, eu sofri um bullying falando que eu tava gordinha. E aí eu falei, Carol, eu vi que você emagreceu. Como que eu faço? Ela me passou e eu fui até o doutor. E é importante pra nós, mulheres, não falo nem por questão de estética, né, doutor? Mas por saúde, cuidar da saúde. Hoje, falando um pouquinho desse tema, então, obesidade, Aline. Obesidade hoje, ela é, se não a principal doença que a gente tem hoje no nosso século. Ela é uma doença, a gente tem que tratar a obesidade como uma doença, porque geralmente ela não anda sozinha, né? Esse é um grande ponto e é o que eu costumo abordar muito quando os pacientes me procuram, me buscam para trabalhar processo de emagrecimento. Porque vem da mente, vem o corpo, isso exatamente. E até o tratamento, ele não é um tratamento que é focado em uma parte só, né? É um tratamento multifatorial, multiprofissional, que a gente tem que agregar, porque geralmente esses quadros de obesidade, eles não acontecem do dia para a noite, né? É algo que a pessoa ela vem passando por aquele processo há um longo tempo, né? Esse processo de ganhar peso, ele é cumulativo, vamos dizer assim. E a gente não percebe, né, doutor? Não percebe. Então, às vezes, é desde a infância, algo que aconteceu, algum gatilho que desencadeou esse ganho de peso excessivo. Então, tudo isso a gente tem que ser abordado nesse processo de emagrecimento também, que não é simplesmente você só perder peso. Que o perder peso tem uma diferença, né? Existe uma diferença muito grande, né? E às vezes as pessoas não se ligam muito para isso, né? Perder peso é uma coisa totalmente de trabalhar emagrecimento. Perder peso é aquele peso que a gente fica em cima da balança e se enxerga ali, né? Você fala, nossa, exatamente. Tô gordinha, tô acima do peso. É um peso que aquele peso da balança, ele tá falando para mim, seu percentual de gordura corporal, sua massa gorda, sua massa magra e sua estrutura corporal como um todo. Quando eu quero trabalhar processo de emagrecimento, ele vai muito além só de perder peso, né? Doutora. A perda de peso ela é mais focada numa forma geral, abrangente. O processo de emagrecimento, não. Ele é mais específico para essa queima de gordura corporal, baixar o percentual de gordura. Que é o que prejudica a nossa saúde. Que é o que prejudica a saúde. Então, para mim trabalhar, para mim ter saúde, qualidade de vida, não é simplesmente perder peso de balança. É o que a gente sempre se atende. Exato. Vou emagrecer, faz aquelas dietas trabalhar loucas. com um processo de emagrecimento para ter uma perda de qualidade. E se eu quero perder peso com qualidade, eu tenho que perder gordura corporal. Às vezes até aumentando um pouco a minha massa magra, né, preservando o líquido, né, mas perdendo gordura como um foco principal.
que aí vem o trabalho, né? Então, quando a gente fala desse processo, a gente começa até com o nosso... com a mente, tá? A gente tá falando de janeiro branco também, que isso agrava também o nosso psique ali, né, doutor? Exato. E a questão da obesidade, o processo de emagrecimento, está muito relacionado com a questão psicológica também. Tanto que a gente tem hoje em dia, né, está sendo muito focada a questão da compulsão alimentar, né? Foi até um tema bem polêmico nos últimos dias, né? Que até a Yasmin Brunet, que está no Big Brother, ela levantou, né, essa bandeira, né, vamos dizer assim, né? Então é algo que a gente percebe que hoje em dia está se falando muito e tem esse foco emocional, psicológico também está muito em cima, muito afetado nesse aspecto, né? A compulsão alimentar, doutor, seria o quê? Compulsão alimentar, ela faz parte de um transtorno, é uma categoria dos transtornos alimentares que a gente tem, né? Que causam a obesidade, né? A compulsão alimentar, ela é aquela vontade de comer desordenada, exagerada. Sem fome, eu tô nervosa, vou comendo. Exatamente. E um ponto interessante é o quê? É que é comer qualquer coisa. Você não tem preferência por algum tipo de alimento. É o mastigar por mastigar. Mastigar por mastigar. É aquela pessoa que às vezes levanta na madrugada e abre a geladeira, só tem arroz gelado na geladeira, ela vai comer arroz gelado. Então, assim, ela precisa comer alguma coisa. Isso é a compulsão alimentar. Que não, às vezes não dá aquela saciedade. Não dá fome. E mesmo que ela se sinta satisfeita, ela não consegue parar de comer. É um comer desordenado, exagerado, né? Às vezes tem um pouquinho essa confusão, né? De assim, mas eu como muito, eu como bastante ao longo do dia. Mas isso não é necessariamente uma compulsão alimentar, porque a gente acaba tendo preferência alimentar, né? Se eu tenho a preferência, se eu tenho um desejo por um alimento, né? Às vezes está relacionado mais a um processo ansioso, um transtorno ansioso, do que a compulsão em si. Mas já é algo para se ficar em alerta, porque isso pode desencadear uma compulsão alimentar. E quando a gente sente, como que a gente, pelo menos, começa a tratar isso, doutor? Lógico, procurando ajuda especializada. Sim, esse é o principal ponto, Aline. Compulsão alimentar é uma doença grave. Você fica com vergonha também, né? A pessoa se sente mal, ela se sente constrangida. Na maioria dos casos, ela leva um certo tempo para buscar ajuda, porque é algo que ela não consegue controlar, é algo que foge um pouco do controle dela, né? Mas o principal ponto é esse, é buscar ajuda. Identificou que tem alguma alteração, que você está passando por algum transtorno, que o seu psicológico não está tão legal, que você acaba descontando um pouco na comida e tem esse hábito, esse exagerar a mais, né? É interessante sim buscar ajuda, porque é algo que tem que ser trabalhado de forma multifatorial, né? O médico do esporte, ele vai atuar para ajudar nesse processo de emagrecimento, nessa questão do ajuste. Primeiro, essa tomada de consciência. É tomada de consciência, o ajuste da dieta, a implementação da atividade física, que é um fator fundamental também para trabalhar essa perda de peso, mas não tem como deixar da gente falar também sobre o psicológico. Tem que se trabalhar muito o psicológico, o emocional, tentar buscar encontrar aquele gatilho que levou a pessoa a iniciar essa compulsão. Que aí quando tiver naquela sensação, epa, o que está acontecendo, se conhecendo ali, né? Exato, é um autoconhecimento que tem que ser abordado. Olha, a gente já tem uma pergunta aqui. Opa, oi, dona lá. Eliane, obrigada. Queria saber se a pessoa que tem diabetes pode fazer dieta. Pode sim. A pessoa que tem diabetes, na verdade, dieta, falando um pouquinho de dieta. A dieta, na verdade, a gente lembra muito de dieta algo muito restritivo, né? Algo que você vai ter alguma restrição alimentar, algo nesse aspecto. Mas, na verdade, dieta é tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem consciência do que a gente está comendo e de uma forma mais saudável. Então, na verdade, quem tem diabetes, na verdade, ele é super interessante trabalhar com dieta, né? De qual que seria uma dieta adequada para um paciente diabético. Uma dieta que tem um baixo teor calórico, né, uma redução de carboidratos e um baixo índice de glicemia, de açúcar, né? Então, ajustando com alimentos mais saudáveis, né, reduzindo o consumo de carboidrato ao longo do dia. E isso já é uma forma de trabalhar com uma dieta para diabetes. Olha que legal. Respondi, dona Eliane. Está participando do sorteio. Doutor, e eu lembro que, né, durante esse processo que eu iniciei com o doutor, ele não tem muito essa loucura de fazer essas dietas
de dar esse conselho, né? Exato. Retomada das atividades. O que a gente vê muito assim a gente tem muitas dietas da moda, né? A Sim. dieta e essas dietas elas acabam não trabalhando processo de emagrecimento. Elas trabalham perda de peso. Naquela hora. Aquela hora, aquele momento instantâneo. Só que a grande questão é que acaba que você volta para aquele efeito indesejado, que é o efeito sanfona. Que é o que faz a gente emagrecer. Você emagrece muito de uma forma rápida num primeiro momento, só que acaba que você ganha esse peso depois porque você não ensinou o seu organismo a manter aquele processo, né? Você não trabalhou e é algo muito agressivo, muito abrupto. Então, o que a gente costuma trabalhar lá na clínica é o quê? É o processo de emagrecimento em si, que é uma dieta voltada para aquilo que você está acostumado a se alimentar. Esse é o principal ponto para você ter a adesão ao tratamento e para você manter. Porque processo de emagrecimento, ele tem um período para iniciar. É chatinho. Ele tem um prazo para iniciar, mas ele não tem um período para se encerrar. É algo que a gente vai ajustar e vai trabalhar ao longo da vida para você perder aquele peso que você tem desejo e manter aquilo depois de uma forma saudável. Olha, doutor, agora eu quero perguntar, né? Acho que eu nem perguntei para ele antes. Tudo bem, a pessoa foi lá, tem essa compulsão, não deu certo, tentou tratamento, ganhou muito peso, que atrapalha a mobilidade, que é o que a gente vê muitos pacientes, hoje, né? A bariátrica, ela é uma forma, me explica um pouco não seria de emagrecimento, mas é de um controle, um cuidado, um pouco mais... A bariátrica, ela é um procedimento hoje em dia que está muito em voga também, as pessoas estão buscando bastante porque a gente está passando por esse boom da obesidade, né? Então, estamos tendo muitas pessoas com obesidade mórbida na maioria das vezes, que é aquele grau de obesidade avançado, né? Que tem limitações de movimentação, de saúde, tudo, né? Exatamente. Então, nesses casos, a gente é indicado a cirurgia bariátrica, né? O que é o interessante? É abordar esse paciente, essa pessoa, e tratar essa pessoa para que ela não chegue nesse estágio tão avançado. E muito já aconteceu isso, doutor? Olha, tô bem acima do peso, aquele IMC lá, exatamente. Tô toda ferrada, e vamos primeiro perder uns quilos cuidadamente, porque também precisa passar por isso, né? Precisa passar por isso, porque não adianta você ir direto para a cirurgia se você não trabalhou o seu psicológico, você não trabalhou o seu emocional, e você não vai saber lidar com aquilo depois também no procedimento cirúrgico. Porque a cirurgia em si nada mais é do que você fazer uma redução ali de um órgão, né, para não ter aquela quantidade exorbitante de alimento chegando para o organismo. Então você faz uma restrição ali anatômica mesmo, pra né? tentar. Mas se você não muda a mente da pessoa, o psicológico, ela vai continuar. Vai continuar daquela mesma forma, né? E tem muitos pacientes que já fizeram a bariátrica e depois retomam a vida e tem outros hábitos, né? Sim, exatamente. Esse é um ponto principal, porque você passar por um procedimento cirúrgico nesse aspecto, né? Você tem que ter esse acompanhamento multiprofissional, com psicológico, com nutricionista. É interessante colocar o médico do esporte junto também para você iniciar uma rotina de atividade, né? Que é algo que você goste, para trabalhar e abordar, continuar mantendo esse processo de emagrecimento, mas que você trabalhe como um todo para não voltar a ter aqueles hábitos ruins que levaram àquela situação. É uma reorganização. Uma reorganização, é uma mudança completa da vida. Doutor, tem uma pergunta de uma... Não sei se ela libera o nome, nem vou falar, mas se puder. Eu comecei a fazer tratamento com antidepressivo e engordei muito e não consegui emagrecer. Tomo vários medicamentos. O que é possível ali? Primeiro, o remédio, no caso, para tratar a depressão ou antidepressivo, ele engorda ou não? Ou é a situação? É um conjunto de fatores, Aline. Ali, às vezes, você tem que avaliar o que levou a pessoa a procurar esse atendimento, a iniciar esse tratamento com antidepressivo, né? Porque, às vezes, ali tem algo oculto que ainda não foi muito bem resolvido mesmo com a medicação. E isso acaba desencadeando num quadro ansioso que você acaba descontando um pouco na comida. Por que a gente desconta muito no alimento? Alimento é algo que dá uma sensação de prazer, de bem-estar instantâneo. Então, dependendo do alimento, ainda mais
alimentos muito ricos em gordura, em doce, né? Chocolate, algo mais doce, né? Ele te dá uma sensação de prazer e de bem-estar momentâneo ali e que te faz uma certa forma de recompensa, Sim. vamos dizer assim, né? Mas é algo... Até regular também a até medicação. regular. Mas ânimo. existe sim alguns antidepressivos, medicamentos ansiolíticos, que eles acabam não sendo tão benéficos para trabalhar o processo de emagrecimento. Então, eu teria que ver mais ou menos o que está sendo utilizado, o que levou ao uso desse medicamento para ser ajustado certinho. Olha que legal. Olha, eu vou chamar mais o participante, os homens aqui para vir ficar comigo conversando. Porque todo mundo tá mandando mensagem. Ó, tem mais um. Eu vou falar, deixa eu ver. Ali. Ó, estou assim emagrecendo e engordo. Praticamente o dobro. Certo. Tô com 46 anos, mas tá difícil demais. Olha, eu concordo, é difícil a gente emagrecer, hein? Com essa idade também, tô nessa. A consulta também seria ginecológica? Porque já me falaram que a questão hormonal. Acho que ela quer começar um processo de emagrecimento, Isso. mas também... Inicialmente, ela pode ir primeiro fazer o check-up, até para ver se está tudo na condição de médico ginecologista. São pontos que devem ser abordados de forma diferente e que acabam levando para um mesmo resultado, que é o ganho de peso, vamos dizer assim. Né? A mulher, nessa fase que ela está em fase de transição, que é a fase de climatério para menopausa, onde tem essa baixa de hormônios, né? Essa queda de hormônios, principalmente o estrogênio, né, que leva a alguns sintomas como fogachos, calorões, principalmente noturnos, irritabilidade, ansiedade, mudança de humor, quadro depressivo, queda de cabelo, né, olha, ressecamento. Envelhecer, não sei não é fácil. Quem que falou que é bom. Não só é pro fácil. Homem. Não é fácil. Mas tudo isso acaba levando a esse quadro de transtorno ansioso, né? Então, de uma certa forma, a gente às vezes tem que abordar essa parte também, avaliar esses hormônios para dosar e para fazer essa avaliação num primeiro momento e num segundo momento, a gente, ajustando isso, trabalhar o processo de emagrecimento. Então, são situações distintas que têm que ser abordadas. Olha, respondida ali, ó. Deixa eu falar. Ó, tem uma outra pergunta. Viu como é que vocês são? Olha, é moça, eu sou moça, adorei o moça. Doutor, por que quando a gente tenta fazer regime, não conseguimos... Ó... Quando a gente tenta fazer regime, não consegue emagrecer. Já fiz vários tipos de regime, já fiquei 10 dias sem comer nada para tentar emagrecer. E, tipo, acho que ela não perdeu peso. Esse é um grande ponto, né? É o que a gente volta a falar um pouquinho dessas dietas da moda que a gente vê às vezes, né? E o problema é que essas dietas, elas, na maioria dos casos, elas são muito restritivas, né? E quando a gente vai trabalhar processo de emagrecimento, num primeiro momento, o que você perde de início é água e massa muscular. Então... Esse, num primeiro momento, nos primeiros dias, é o que você acaba reduzindo de peso na balança. Mas gordura em si, a gordura corporal, você acabou não perdendo nesse processo inicial. E aí, encerrou aquele prazo daquela dieta. O seu organismo está em um déficit muito intenso, uma dieta muito restritiva. Na hora que você volta a se alimentar da forma ou parecido com o que era antes, ou como era antes, né? Esse nutriente que está chegando para ele vai armazenar tudo, né? Porque ele vai pensar que pode ser que ocorra novamente essa fase de déficit muito importante. E aí o problema é que a gente não volta a construir músculo e água como era antigamente. Eu volto a estocar gordura. Eu acho que eu tô nessa fase aí, viu? Eu tô com ela, tô com a nossa telespectadora aqui, hein? Ela falou, principalmente, eu tenho ansiedade, qualquer coisinha estou comendo. É o que o doutor falou ali, né? É bem isso mesmo. Eles perguntaram também, tadinha, não pode fazer isso. Olha, nem sou médica, mas eu vou passar pro doutor. Fiquei 3 dias sem comer arroz, só comendo feijão e salada. Emagreci só 1 quilo, é isso que o senhor disse. Exatamente. E a questão assim tem que tomar muito cuidado com essas dietas restritivas, que restringem muito o que são os nutrientes que estão chegando no nosso organismo. O nosso organismo, né, para você trabalhar uma forma correta e adequada de processo de emagrecimento, você não pode restringir muito, né? Você tem que comer uma porcentagem de proteína mínima, você tem que comer carboidrato, você tem que comer gorduras que são essenciais para o nosso corpo. Então, essas dietas muito
restritivas, elas são agressivas e até lesivas, se a gente manter elas por muito tempo. Então, o ideal é o quê? Você fazer um ajuste alimentar, procurar ajuda, procurar pelo menos um nutricionista para te dar um aporte, um suporte nesse aspecto, para montar uma estratégia para você trabalhar o processo de emagrecimento. Olhar para aquela situação, voltado específico para aquele atendimento, exatamente. A necessidade dela. Exatamente. Trabalhar processo de emagrecimento é algo que é bem delicado, porque a gente lida muito com a ansiedade das pessoas. Sim. Né? E é algo que tem que ser trabalhado também, porque para mim, perder peso de qualidade, de forma saudável, é algo mais lento, um pouco mais progressivo. E às vezes a gente tem essa ânsia de buscar, eu quero perder já em um mês aquilo que eu preciso, que eu ganhei na vida toda. Eu quero. Né? Então, é algo que tem que ser abordado e trabalhado com cuidado. Com cuidado. Eu tô falando porque, olha, o diretor, me lembra de colocar o Dr. Vinícius de novo pra vir aqui pra gente? Porque, olha, a mulherada tá falando comigo. Ó, deixa eu te falar. Não, mas é incrível o trabalho dele. E deixa eu te falar, doutor, tem uma outra pergunta. Fica à vontade. Eu me chamo Carla e gostaria de tirar uma dúvida. Fiz esterectomia e retirei um dos ovários. Depois disso, comecei a ter ressecamento de pele, perda de cabelo, unhas quebradiças e um aumento de cravos e espinhas, fora aumento de peso. Qual o caminho deve seguir? A primeira intenção, procurar um ginecologista para passar por uma avaliação. É importante para dosar esses hormônios que você tem hoje, para avaliar se essa retirada desse ovário, geralmente o ovário que ficou, a mulher tem 2 no organismo, né? Se ele não está dando conta de suplementar aquilo que o organismo está necessitando. Se for o caso, né, detectou um déficit desses hormônios, o interessante é fazer uma reposição. Olha que legal. Perguntaram também, doutor, o valor da consulta. A gente queria bater tanto mais papo, mas, ó, diretor, espere ali, por gentileza, a página do doutor. Porque aqui, ó, eu esqueci o nome, mas eu já falo. Vocês já encaminham, meninas, ele já abre direto no WhatsApp. E ali, eu esqueci o nome da tua secretária. A Carol e a Michele. As meninas ali, elas falam o preço certinho. Isso, elas são super atenciosas. São super atenciosas, vão explicar, tirar todas as dúvidas de vocês para facilitar. Mas, ó, o preço é justo, viu, meninas? É que não pode falar, não sei se pode, mas o preço é justo. Fiquem tranquilas. Mas, ó, doutor, a Keila mandou um oi, tá assistindo, olha lá, ó, doutor. Tudo bem, Keila? Como vai? Que mais? Um beijo. Ó, as meninas também. É verdade. Tá todo mundo participando do sorteio. Eu acho que eu pedi esse desafio Fêmeas pra nós aí, viu, doutor? Peraí, deixa eu ver. Aqui tá. Aí a gente termina com essa. Além de diabetes, tratamento de ansiedade, entra na menopausa e é muito difícil perder peso e ela acaba sentindo muita fraqueza. Nesses 3 fatores ali, né? Então, tem que avaliar também essa questão hormonal, porque os hormônios, eles são os reguladores que nós temos no corpo de bem-estar, de ajuste corporal mesmo, né? E até dessa questão de massa muscular. Se a gente está tendo uma redução desses níveis hormonais, o interessante é avaliar o que está tendo, né? Principalmente se falando de testosterona, para fazer esse ajuste e correção. A gente acaba baixando isso também, né? Baixa. Principalmente nessa fase de climatério, menopausa, acaba que a testosterona baixa um pouquinho, então aí começam a ter outros sintomas como redução da libido, né? Vocês homens têm isso? Tem também. Eu deveria perguntar, perguntei. Eu tô com as meninas. Tem também, mas não é esse nível de oscilação tão grande que a mulher passa. É bem mais. É maior. Infelizmente viram, é maior. Gente. Aí depois a gente é irritada. Tá vendo? Tem que ter paciência, homens. Olha, ouçam esse sábio, doutor. Olha, doutor, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu deixei ali a tua página. Obrigado. Quem quiser entrar em contato, já redireciona direto pro WhatsApp. Eu te agradeço que o senhor possa vir mais vezes à nossa casa para falar sobre essa temática. Para mim foi um prazer receber o seu convite. Fico muito feliz e muito honrado por estar aqui com vocês hoje na TV A Lavanda, no programa Partilhar, tá? E agradeço a todos pela audiência. Obrigado.